Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Você está feliz com o Senhor Jesus? Tiveram um domingo abençoado? Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor, tenha um momento de gratidão a Ele. Deus, nós queremos agradecer a Ti, Deus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, mas também obrigado, Deus, pela nossa família. A família é um projeto de Deus, e a família nasceu no Seu coração, ó Pai. E por isso nós apresentamos cada pessoa aqui que representa cada família, Pai. E nós declaramos um tempo do manifestar do amor de Jesus, como nunca antes, ó Pai. As orações que os Teus filhos têm realizado dia após dia, noite após noite, nós declaramos, ó Pai, que essa oração chega diante da Sua presença. Esse clamor chega diante do Senhor, ó Pai. Aqueles que têm orado por conversão da família, dos seus filhos, do esposo, da esposa, de algum parente. Aqueles que têm orado, Deus, por cura, por restauração no casamento, o caminho de volta dos filhos à casa do Senhor. Deus, nós declaramos que esse é o ano, esse é o dia, essa é a noite, esse é a noite da resposta, essa é a noite do sim do Senhor, essa é a noite, ó Pai, Deus, que os Teus filhos se alegrarão, ó Pai, e verão e terão a boa notícia, Pai, da volta dos Seus filhos, da volta daqueles que eles têm orado diante do Senhor, e nós colocamos diante de Ti, Pai, que toda a cegueira, todas as escamas, tudo que tem impedido de entender e compreender o Evangelho, ó Deus querido, e terem se afastado, ó Deus querido, nós declaramos, ó Pai, que hoje é o retorno, hoje é a volta, Pai, a casa do pão, a casa do Pai. Deus, nós oramos pelos matrimônios e declaramos, ó Pai, uma chama do Senhor sendo acesa no relacionamento, ó Pai, matrimonial. Nós declaramos, ó Deus querido, a essência que é o Senhor, ó Pai, ela seja, Deus, aflorada, ela seja o bom perfume desse lar, dessa casa, Deus querido. Nós declaramos sobre o marido, sobre o cabeça, sobre o chefe, sobre o sacerdote, Deus querido. Deus, uma voz profética, uma voz, Deus, que venha trazer ali, Deus, a Tua presença, que venha trazer, ó Deus querido, venha trazer a presença e o manifestar da graça e da plenitude de Cristo. Declaramos, ó Pai, que a mulher sábia, Deus, ela vem edificar o lar e orientando os seus filhos aos caminhos do Senhor, aos caminhos, ó Pai, de retidão, de justiça e de plenitude. Deus, declaramos um tempo de honra dos filhos para com os pais. Eu declaro em nome de Jesus que o tempo de escravidão acabou na sua família. As correntes que têm prendido o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, os seus parentes, eu declaro que esses grilhões, essas correntes, elas são dissipadas, elas são cerradas agora em nome de Jesus. Assim como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ó Pai. Serviremos na intensidade, na plenitude, na força, na alegria. Nós serviremos ao Senhor, ó Pai querido. E nós abençoamos, ó Pai, cada família, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai. Amém.
Abra comigo a palavra do Senhor em Atos capítulo 16. A sua descendência, a sua família, ela será abençoada. A sua casa, ela será abençoada. Atos capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 25. Atos capítulo 16, a partir do versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. Esse texto eu quero trabalhar um pouco, e tem mais um outro texto de Josué capítulo 24, versículo 25, que ele fala: porém, se vos parece mal a vós olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujos a terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você repita essa frase final: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, peraí. Desse jeito não tem como. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Aí sim. Você é aquilo que você declara. Amém? Amém. Esse texto ele está falando exatamente isso. No texto ele diz assim, de Atos: creia no Senhor Jesus e você será salvo. E você será salvo, você e toda a sua casa. Esta é uma afirmação da palavra de Deus para mim e para você e para a igreja do Senhor. Essa é uma afirmação para todos nós que cremos no Senhor Jesus. Então, nada mais justo, nada mais sincero, nada mais de certo, de certeza, de absoluto, de convicção, seja lá o que for, que a sua casa, à medida que você declarar, à medida que você crer, à medida que você declarar, à medida que você profetizar, à medida que você falar, a sua casa será salva. À medida que você ora, à medida que você busca, à medida que você declara sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre toda a sua família, sobre toda a sua parentela, ela será salva por causa da declaração que você está falando. Mas não só por causa de você estar declarando, mas também pelo motivo de você crer. E Paulo e Silas, eles falam para o carcereiro: olha, creia, apenas creia, que você e toda a sua casa será salvo.
E aquele carcereiro, naquele ato de fé, naquele ato de coragem, ele apenas creu na palavra que eles falaram. E eu quero dizer, na mesma autoridade que Paulo e Silas estão falando, creia que a tua casa, a salvação está chegando na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, e os seus filhos estão retornando à casa do Senhor. Mas não é só porque eu estou declarando, mas é porque a palavra do Senhor nos afirma. E quando a palavra de Deus nos afirma, isso faz com que eu creia e tenha uma convicção, uma certeza de que isso vai acontecer. Porque a Bíblia a palavra de Deus nos declara que Ele é fiel e justo. Tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele sonhou, assim será. Ou seja, se você declarar com convicção, se você declarar realmente, isso irá acontecer na sua casa, em o nome de Jesus. Ou seja, a salvação, ela é um projeto de salvação para a sua família. A salvação é um projeto familiar. Deus decidiu salvar a sua família. Deus decidiu salvar o seu esposo, a sua esposa, toda a sua família. Isso faz parte do projeto de Deus. Isso faz parte porque está escrito. Isso é uma afirmação. Porém, a salvação é uma questão individual, minha e tua. Nós temos que realmente crer em Jesus, trabalhar, anunciar o Evangelho. A salvação é uma questão individual. Mas quando uma pessoa é salva, não significa que toda a sua família é salva. Mas através de você, a sua família pode ser alcançada. E agora eu faço uma pergunta para você. Você pode levantar uma das suas mãos. Quantos daqui, que através só da sua vida, boa parte da sua família está na igreja? Não aqui na igreja, mas em outra igreja. Através da sua vida, quem veio? Isso é um reflexo. Isso é o reflexo daquilo que Deus está fazendo na sua família, por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, o amor dele, o amor de Deus, ele é aberto a todos, é para todos, é para mim e para você, é para toda a sua família. Mas a decisão de responder a esse chamado, a essa crença em crer em Jesus, depende de cada um. Ainda falta para alguns estarem aqui na igreja, estarem servindo ao Senhor, estarem buscando ao Senhor. Ainda falta, mas Deus, Ele vai fazer. E o primeiro tópico que eu quero ver nessa noite é: Deus, Ele pensa em família. Deus pensa em família. Você, marido, você pensa na sua família todos os dias, toda hora, a cada momento, em trazer os recursos, a provisão, em proteger, em guardar a sua família. Você pensa na sua família. Você pensa como agradar a sua esposa, seus filhos, toda a sua família, e ter um tempo de lazer. Você pensa na sua família. A esposa, ela pensa na sua casa, como deixar a casa organizada. Os filhos pensam, e muitas vezes eles pensam nos pais quando eles querem alguma coisa, eles deixam a casa toda arrumada, né? Normalmente é assim. Mas algumas vezes acontece um avivamento, né, e não pede nada em troca. Quando eu queria alguma coisa em troca, principalmente do meu pai, eu lavava o carro dele. Ele sabia, se eu lavasse o carro, eu ia pedir alguma coisa. E às vezes o carro nem estava sujo, mas fazia questão de sujar para poder ter alguma coisa.
Mas nós pensamos em família. Agora, se eu penso em família, você pensa na sua família, imagina Deus, o autor da família. Como que ele olha e ele pensa na sua família, o cuidado e o zelo que ele tem pela sua família. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu quero que você agora pare e pense e declare sobre a sua família: a minha família é abençoada. Porque está escrito nisso, isso é uma afirmação da palavra de Deus. Minha família não presta, minha família é isso, minha família é aquilo. Não, a palavra de Deus está declarando que todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, a sua família abençoada. Tem lutas? Sim, tem lutas. Mas a sua família abençoada. Marido, se a tua esposa está do teu lado, e coloca a mão assim na mãozinha dela, fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Declara a bênção sobre a vida dela. Isso. Agora a esposa declare sobre a vida do seu marido: você é um varão valoroso, você é uma bênção, eu te amo, você é fofinho. Isso. Agora os teus filhos. Agora fala assim: eu te amo meu bebezinho. Fala bem assim para o teu bebê. Isso. O Senhor manifestou um propósito. O Senhor, Ele manifesta um propósito nessa palavra. O propósito de Deus é abençoar. Só que muitas vezes nós pedimos bênção de Deus. Deus abençoa a minha família, abençoa a minha casa, abençoa todos os meus filhos. Só que muitas vezes nós não estamos preparados para tamanha responsabilidade e de suportar as bênçãos que Deus vai nos dar. Por que você está falando isso, pastor? Porque muitas vezes Deus nos abençoa de uma tal maneira, de uma maneira sobrenatural, que nós pegamos essas bênçãos e acabamos nos desviando do propósito e esquecemos. Vamos orar daqui a pouco, né? E vamos declarar que Jesus, deixa eu voltar aqui, agora eu me perdi. Esquecemos muitas vezes que Deus nos abençoa de uma tal maneira, acabamos nos esquecendo, nos despistando, nos desviando dos propósitos, dos caminhos do Senhor, porque não suportamos a tamanha bênção, tamanho propósito, tamanhas bênçãos que cercam a nossa família. E é tanta bênção: puxa vida, agora eu sou abençoado, eu tenho um salário bom, eu tenho um emprego bom, então eu vou viajar, eu vou fazer isso, e acaba negociando ali, negociando aqui, e acaba se desviando dos propósitos de Deus. E isso acontece porque não temos a maturidade suficiente para suportar o tamanho da bênção. Por isso que eu estou falando: abençoa a sua casa, abençoa o seu esposo, abençoa a sua esposa, os seus filhos. Isso é bíblico. Se você abençoa, a sua geração será abençoada. Se você profetiza, a sua geração será uma geração que vai servir ao Senhor. Deus está prometendo abençoar uma família através do poder para abençoar todas as demais famílias da terra. Ou seja, desde Abraão até hoje, todas as famílias da terra têm sido abençoadas por causa da promessa foi feita na vida de um homem, porque ele escolheu obedecer a Deus de uma maneira íntegra e justa. Agora eu quero que você pare e pense: se através de Abraão
que foi um homem reto diante de Deus. As famílias ali, de toda essa geração, foi abençoada. Agora imagina só, você sendo reto e justo diante de Deus, como que pode ser a próxima geração da sua família? Ela pode ser abençoada, ela pode ser uma geração que vai frutificar, que vai proclamar e que vai anunciar os desígnios do Senhor. Mas por causa do quê? Por causa de uma promessa e de uma afirmação. Você é abençoado, a sua família é abençoada. O Criador, em seus planos e propósitos para a humanidade, pensa em família. Deus salvou a família de Noé por causa da sua integridade. Olha só, Deus decidiu acabar com tudo, mas por causa da integridade e do coração justo de Noé, Ele salvou toda a sua família. Agora não perca a fé, não desanime. Por causa da sua integridade no seu coração, Deus vai salvar a sua família. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu e de toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança. Entrarás na arca, tu contigo, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Olha só a promessa de Deus. Entender os projetos de Deus e os propósitos de Deus em nossas vidas nos leva a compreender o plano real para a nossa família e o valor que Ele nos atribuiu. Qual é o primeiro valor de toda a família? Deus em primeiro lugar. Primeiro tópico, Deus pensa em família. Mas se Deus pensa em família, Ele dá algo para a gente. Que Deus em primeiro lugar. Não a esposa, não o marido, não os filhos. Deus é o centro da sua família. Deus é o primeiro, Deus é o alicerce, Deus é a fundação da sua família. Por quê? Porque esse é um mandamento de promessa. Esse é um mandamento. Ou seja, Deus, Ele quer ser o primeiro na sua casa, na sua família. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento do que esse. Então, quer abençoar a sua família? Entenda que Deus é o primeiro lugar na sua família. O Senhor deve estar à frente dos pais, do cônjuge, dos filhos, de qualquer outra pessoa da sua família. Ele deve ser o primeiro em nossa lista de prioridade, a nossa escala de prioridades. E depois vem a sua família. Você cuidar, você proteger, você zelar pela sua família. Nós estamos cuidando da nossa família. Um evangelista, D.L. Moody, diz assim, um grande evangelista: acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja, e o meu dever é primeiro com a minha família. Não devo negligenciar a minha família. E aí um texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Nós devemos cuidar da nossa família, proteger a nossa família, prover a nossa família em todas as áreas, desde o marido, da esposa, dos filhos. Nós devemos cuidar da nossa família, cuidar da área espiritual, área financeira, em todas as áreas. Mas por quê? Porque Deus está colocando no seu coração, marido, o princípio que Deus é o primeiro. E à medida que você entende isso, a sua família é abençoada.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Cuidar da nossa família é o dever do homem, dever da esposa, dever dos filhos honrar os pais. Então o primeiro item que nós vimos é: Deus, Ele pensa em família. Eu quero falar, Deus tem pensado na sua família e Deus tem olhado para a sua família. Deus não tem deixado de lado, sua família está toda desestruturada, deixa lá e pronto, não. Deus está atento ao seu clamor, Deus está atento à sua oração, Deus está atento à sua intercessão. Segundo tópico que eu quero ver com você nessa noite: restaurando os laços familiares. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos dos vossos sentidos e se aparte a simplicidade que não há em Cristo. Que há em Cristo. Mas pastor, o que isso tem a ver agora com família? A serpente aqui, Satanás, o inimigo, o diabo, ele trouxe e semeou no coração da Eva o engano. E muitas vezes, e algumas vezes, determinadas vezes, alguns laços têm sido semeados na família com relação ao engano, falando que não vai dar certo, seu pai não presta, sua mãe não vale nada, você é um rebelde, você é isso, você é um crápula, você é igual ao teu pai, você vai ser igual à sua mãe. E isso são laços do engano que entram na família de uma maneira sutil. E um dos maiores opositores da família hoje, dois dos maiores opositores da família, e se você puder anotar isso, é importante: o engano e a negligência. São um dos maiores opositores da família. A mente do engano, a mente sem engano, ela continua sem corrupção, ela continua cativa a Cristo. Ela continua pura devoção a Deus. Ela presta atenção naquilo que Deus falou. O engano é semeado às vezes na família. Aquilo que eu acabei de falar, citando aqueles exemplos do marido e da mulher. Você não sabe administrar. Você é ciumento demais. Você é isso, você é aquilo. Você é um derrotado. Você vai ficar melhor sem mim. Isso são algumas palavras que vai construindo, destruindo os laços familiares. Isso vai gerando raiz de amargura. Isso vai gerando raízes tão profundas de amargura que ela penetra tanto no seu coração que você acaba acreditando que realmente o seu pai não presta, que sua mãe não vale nada, que seus filhos são rebeldes. E isso é um engano, porque a Bíblia está falando, que nós lemos lá em Gênesis, que todas as famílias da terra serão abençoadas. E toda a raiz, e a raiz de amargura, você pode anotar isso, toda a raiz de amargura é gerada através do engano.
Toda raiz de amargura é gerada através do engano na nossa mente. E a serpente enganou Eva através... E a serpente, ela enganou Eva através dessas palavras. Olha, você pode comer. Mas Deus falou que não pode. Não, mas ela levou a Eva a questionar aquilo que Deus tinha falado. E aí, começa a gerar uma cultura do engano nela. Só que Adão, ele ficou em silêncio. E muitas vezes, o homem tem ficado em silêncio dentro da sua casa. E não tem exercido a voz de autoridade que Deus concedeu a ele, para que a cultura do engano não seja semeada na sua família. E essa raiz de amargura que é gerado através do engano, ela começa a gerar na família, muitas vezes, separação, rebeldia, filhos que não estão na casa do Senhor, filhos desobedientes, intrigas, mentiras, fofocas, enfim, tudo aquilo que o inimigo gosta de fazer. O inimigo, ele não precisa fazer algo só para tirar o foco daquilo que você precisa focar em Deus. Ele apenas precisa fazer com que você reclame de tudo. Você reclame do que a sua esposa não fez, do que o seu marido não fez, do que seus filhos não fez. Um dos maiores propósitos do inimigo é fazer com que você reclame de tudo, principalmente da sua família. Esses são os tipos de situações que geram raiz de amargura tão profunda que não são curadas. A falta de perdão, liberar o perdão, pedir perdão. Eu sempre aprendi que vence aquele que cede primeiro. É tão fácil, é tão simples. Mas as raízes de amarguras não curadas, elas vão gerando esse engano no seu coração. Vão gerando de uma tal forma que você, eu não vou querer casar, não vou querer ter filho. Para que eu vou construir uma família? Por causa dessa cultura do engano. Muitas dessas raízes de amargura na família é gerado porque não conseguimos entender e compreender Deus como Pai. Não entendemos, não vemos Deus como Pai realmente verdadeiro. A ausência da convicção de quem eu sou em Cristo Jesus me faz questionar a minha filiação perante Deus. Por isso que às vezes nós não conseguimos exercer a nossa paternidade, porque não conseguimos ver também Deus como Pai. E muitas vezes também não conseguimos, nós como filhos, não conseguimos honrar os nossos pais, porque também não conseguimos ter um coração de filho para com Deus. O espírito de orfandade e rejeição, ninguém se importa com você, ninguém se importa comigo, sempre sou deixado de lado, sempre sou colocado para escanteio. Isso é uma cultura do engano. Por que a Bíblia fala? Por mais que pode ser desamparado para lá e para cá, mas eu jamais desampararei você, jamais te deixarei sozinho. Uma das maiores estratégias do inimigo é tentar lançar a cultura do engano na família. Não deixe que o engano entre na sua família. Como que alguém pode se sentir perdoado, se sente rejeitado o tempo todo? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Agora, você viu alguma pessoa justa perdoar? Um juiz
perdoar aquela pessoa que cometeu um crime. Não, teus pecados estão perdoados, o teu crime está perdoado. Não. Somente Deus pode perdoar os pecados porque Ele é justo. Então nós temos que perdoar, porque Deus fez justiça por você e pela sua família. Por isso que tem que ver a reconciliação. Adão também foi responsável pela queda por ter se calado, não ter se posicionado. A serpente levou a primeira família a pensar que Deus estava o privando de algo. Ela falou assim: olha, Deus está privando você de algo mais, tem algo a mais nisso. Ela lançou uma dúvida: vai ter algo a mais aí. Entende como o inimigo ele tenta lançar dia após dia o engano na nossa mente? Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus quer restaurar a sua família e acabar com a cultura do engano. Realmente eu tenho orado, meus filhos não vêm para o Senhor, meu marido, minha esposa não vêm para o Senhor. Eu quero falar que eles vão vir. Porque nós lemos numa outra pregação que eu fiz, que os filhos voltarão à casa do Senhor, é promessa de Deus. É promessa do Senhor. Ou seja, liberar perdão, pedir perdão e liberar restauração no casamento. O coração do pai se converterá ao filho, do filho ao pai. São promessas que eu e você nós temos que apegar essas promessas e entender que à medida que eu aceito essas promessas, eu creio nessas promessas, a minha família é abençoada. Terceiro e último aspecto. O que fazer por sua casa? O que você deve fazer pela sua casa? O que você deve fazer para que aqueles familiares que ainda estão perdidos? Atos capítulo 16, versículo 32 diz assim: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Pregue a palavra para a sua família, anuncie a palavra. Hoje nós cantamos essa música aqui sobre a família. Pregue, seja ousado, não caia na cultura do engano. O que eles vão falar? Vão me chamar de careta, disso e daquilo? Não. Deus te deu ousadia, Deus te deu coragem, Deus te deu autoridade para anunciar a palavra, então pregue a palavra. Porque é aquilo que nós lemos lá em Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então se você prega, a sua casa vai servir ao Senhor em nome de Jesus. É necessário levar a palavra para aqueles que ainda não ouviram, e como resultado é gerado através de um arrependimento individual, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Ou seja, a função sua como familiar é fazer Jesus conhecido dentro da sua família. Pregar a palavra, dar bom testemunho. Faz um deslize para você ver. Qual a primeira coisa que eles vão falar? Mas você não vai na igreja? Mas você não é crente, você não é cristão? É a primeira coisa que eles vão fazer. Então dê um bom testemunho. Não apenas daquilo que você fala, mas das suas atitudes, da maneira de viver, da maneira de você guiar a sua família, da maneira de você direcionar a sua família diante do Senhor. Isso é bom testemunho. E através dos testemunhos da sua família, os demais familiares podem ser alcançados. A intercessão. Antes de tudo, peço que façam súplicas e orações e intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que está falando. Então ore, interceda, clame, jejue pela sua família. Ela virá, seus filhos virão.
Até a sua sogra virá. A intercessão é a parte de uma cooperação necessária para com Deus. A intercessão por aqueles que ainda não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador deve ser travado como guerra. Deus, realmente, nós vamos guerrear. Nós vamos fechar o tempo aqui e vai dar certo, e nós vamos orar e vamos invocar o nome de Jesus, porque a minha família vai vir para o Senhor Jesus. É esse ano, é esse domingo, é esse sábado, é esse mês que minha família vai vir. Até o final do ano minha família vai estar aqui servindo ao Senhor em nome de Jesus. Então você tem que declarar, você tem que profetizar. Nós temos que declarar isso sobre a nossa família. E para fechar essa mensagem, eu quero trazer que após isso, de você pregar a palavra, você dar bom testemunho, você interceder, o resultado disso é a sua família servindo ao Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19. Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha só, quando você começa a orar, quando você começa a buscar a presença de Deus, quando você invoca o nome de Jesus, a sua família começa a servir ao Senhor. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que ainda estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua... Para onde? Para os seus parentes, para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Agora Deus está falando exatamente isso. Deus está fazendo algo na sua família. Deus está restaurando a sua família. Deus está restaurando o seu casamento. Deus está restaurando os laços familiares entre pais e filhos, entre filhos e pais. Deus está restaurando. E aí o que você vai fazer? Você vai contar lá para toda a sua família, o resto da sua parentela, para os agregados, para toda a sua família. Você vai contar: Deus está fazendo algo na minha família e eu quero te mostrar o que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo na sua família e você precisa anunciar isso para a sua família. Jesus ordena que o homem que acabara de ser liberto voltasse para casa e contasse aos seus tudo o que havia ocorrido. Ou seja, conte lá para a sua família o que Deus tem feito na sua vida. Chega lá na sua casa hoje: olha, Deus tem feito isso na minha vida. Deus tem realizado os milagres na minha vida. Por quê? Porque Deus pensa em família. A prioridade de Deus é a família. Jesus deixa claro isso. Mas nós não podemos negligenciar em nenhum momento a nossa família. E o que acontece é que muitas vezes nós não temos tempo, não damos atenção para a nossa família, os nossos filhos, estamos tão atolados e cheios e consumidos pela o dia a dia. E muitas vezes somos consumidos por isso daqui. Faça um teste agora. Toque seu celular. Pode abrir seu celular. Desbloqueia ele. Fique mexendo no seu celular. Agora pare e pense. Se você perder esse celular, como que você fica? Você não dá atenção para esse celular? Continua mexendo no celular. Você está tocando constantemente o celular, todos os dias. Às vezes, esse dia a gente passou com os adolescentes, que tem gente que fica 7, 8 horas no celular dos adolescentes.
que eu quero dizer? Porque você fica tocando no celular o tempo todo. A mesma maneira que você toca no celular, toque na sua família. Abençoe a sua família. Você fica assim, ó. Olhando de uma maneira intensa no celular. Nossa, você viu lá aquele post? Olhe para sua família. Se você vai no mercado ou no banco, você vai deixar o celular sozinho? Perdi o meu celular? Meu Deus, e agora? Não deixe a sua família sozinha. Meu Deus, caiu meu celular. Não deixe a sua família cair. Ore por ela. Quando estiver com ele, você já percebeu quando você está andando no centro? As pessoas estão andando assim, ó, nem percebe quem está à sua volta. Ela ignora tudo que está ao redor. Então foque na sua família. É um exemplo meio grotesco, mas a mesma atenção que nós damos muitas vezes para o celular, nós não damos atenção para a nossa família. Ao mesmo tempo que nós ficamos tanto tempo em um aparelho desse, ou numa televisão, ou qualquer outra coisa, muitas vezes não é a mesma intensidade que nós gastamos com a nossa família. E eu quero que nessa noite você pense e tenha certeza que você e a sua família serão abençoadas por causa da promessa que existe na palavra do Senhor. Feche os seus olhos em nome